Olá, continuamos as reflexões do capítulo 21 do livro Boa Nova, cujo título é A Lição da Vigilância. Um diálogo estabelecido entre o Cristo, preparando os discípulos sobre os acontecimentos referentes à sua prisão, condenação e crucificação. Então, para quem está acompanhando o livro, na edição mais nova, está na página 140. Não espereis por triunfos, que não os teremos sobre a terra de agora. Nosso reino não é, nem pode ser desse mundo. Então, o reino dos céus não é nada disso que acontece aqui nesse mundo. Nenhuma instituição política, social, ainda está estabelecida, não está ainda estabelecida, baseada sobre o reino dos céus. Então, não é da terra ainda. Isso não é apanágio para a coletividade da terra, apenas para as individualidades que operam, que agem, que sentem o Evangelho. Então, por enquanto o Evangelho acontece no íntimo da alma, no íntimo dos corações das criaturas. Não é, ainda não é, em forma de triunfos na terra. Por essa razão, continua Jesus, em breve dias, não obstante as minhas aparentes vitórias, entrarei em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações. Então, Jesus está falando que no período de Páscoa, ele entra ovacionado em Jerusalém, recebido com ramos, entra em cima de uma montaria, de um burrico, é aplaudido, é ovacionado, mas ele está falando aos discípulos, apesar desses triunfos da terra, eu sofrerei um processo de condenação e crucificação, de extrema humilhações. Os príncipes dos sacerdotes me coroarão a fronte com suprema ironia. Então, a coroa de espinhos é o simbolismo dos sacerdotes, dos que controlam a religião da época, como sendo o máximo das humilhações. Ironia, eis o simbolismo daquela coroa de espinhos. Serei arrastado pela turba como um simples ladrão. Então, ele será levado de um lado para o outro, de Herodes a Antipas. Será levado também a Pôncio Pilatos e será acompanhado por uma população que irá cuspir, que irá colocá-lo em extremas humilhações e ironias. Ele vai ser arrastado pela grande multidão, como se fosse um simples ladrão. Cuspirão nas minhas faces, dar-me-ão fé e vinagre quando manifestar sede, para se cumprir as Escrituras. Porque as Escrituras, principalmente o profeta Jeremias, fala que o Cordeiro de Deus será um manso pastor de almas, ou seja, ele será humilhado, será crucificado e mesmo assim não reagirá. Ele será tratado quando tiver sede, será dado para ele apagar a sua sede, fel e vinagre. Isso está nas Escrituras e ele cumpriu todas as Escrituras. Experimentarei as angústias mais dolorosas, mas sentirei em todas as circunstâncias um amparo daquele que me enviou. Porém, ele, Cristo, Jesus, confiará. Lição para nós. Podemos estar nas piores amarguras, nas maiores dificuldades, mas confiemos em Deus. Confiemos naquele que é nosso Pai,
prece do Pai Nosso fala isso. Pai Nosso, de toda a criação, reino mineral, animal, vegetal, reino humano, grupos de anjos que já, querubins, todas aquelas hierarquias superiores que já não precisam mais revestir de corpo de carne e que trabalham na formação junto com o Pai, na cocriação. Nos derradeiros e mais difíceis testemunhos, terei meu espírito voltado para o seu amor e conquistarei com o sofrimento a vitória sagrada, porque ensinarei aos meus menos fortes a passagem pela porta estreita da redenção. Então, no final dos sofrimentos, nos difíceis testemunhos que o Cristo passará, ele orientando os discípulos, que ele ensinará aos menos fortes que a passagem pela porta estreita da redenção é possível. Provando que é possível, que a gente resista às tentações e nós resistamos às ilusões do mundo e escolhamos fazer a vontade de Deus acima da nossa vontade. Revelando a cada criatura que sofre o que é preciso fazer, a fim de atravessar as sendas do mundo, demandando as claridades eternas do plano espiritual. Então, se nós quisermos demandar as claridades superiores lá do mundo espiritual, que a casa verdadeira é onde não se tem corpo de carne, onde nos apresentamos como espíritos, como almas imortais, o que vigora lá? O que vigora é sofrermos humilhações, porque é o retorno daquilo que nós semeamos. Mas, ao mesmo tempo, entregar-nos, apesar das humilhações, apesar das contrariedades, apesar de nossos mais queridos nos voltarem as costas, confiemos no Pai, no Superior, que a tudo comanda, e façamos a nossa parte, com sinceridade, perseverantemente, sem esmorecer. O mestre calou-se comovido. A pequena assembleia dos discípulos deixava transparecer sua surpresa indefinível, sem compreender a amplitude das advertências divinas. Então, eles não tinham bem real situação. Não se lembravam das escrituras sagradas, principalmente do profeta Jeremias, que estabeleceu todo esse processo, a qual até a montaria entrando em Jerusalém para ser ovacionado, o Cristo providenciou, para que fosse identificado como sendo pastor, como sendo o condutor, o guia e modelo da humanidade da Terra. Foi aí que Simão Pedro, modificando a atitude mental do primeiro momento e deixando-se conduzir na esteira das concepções falíveis do seu sentimento de homem, aproximou-se do Messias e lhe falou em particular. Para nós lembrarmos desse diálogo entre Jesus e Simão, está na segunda-feira passada, na live do dia 8 de fevereiro, em que Simão Pedro responde à pergunta de Jesus: o que dizem os homens que eu sou? E Simão Pedro então se levanta e fala: tu és o Cordeiro de Deus, o Filho do homem, aquele que veio nos salvar. Então, uma atitude mental diferente do que Simão vai apresentar agora. Agora é a fala de um ser falível, que é baseado apenas nas concepções materiais, apenas no sentimento do homem. Então, Simão, agora, se mostrando os seus sentimentos mais rasos, diz o seguinte para o mestre: convém não exagerardes as vossas palavras. Admoestou o Cristo, para que ele não falasse o que ele estava falando. Não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Olha só, parece até muito justo essas palavras de Simão, não parece?
Continua ainda Simão. Onde estaria Deus? Com a justiça dos céus, os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. Olha só a voz da fragilidade humana, o sentimento que não compreende as verdades do céu. Aí Jesus se dirige a Pedro. Retira essas palavras, exclamou Jesus com serenidade enérgica. Queres também tentar-me? Exclamou Jesus com serenidade enérgica. Será que também tu não me entends? Compreendendo somente coisas dos homens. É coisas dos homens a gente querer recompensa aqui na terra. É coisa dos homens a gente querer triunfo agora. É coisa dos homens, da ilusão, do sonho, a gente querer receber aqui na terra os louros do que a gente faz com boa vontade, com perseverança. Isso são os nossos errôneos pensamentos, a nossa forma de ver estreita, de ver os nossos desejos e não sentir os desejos do alto para conosco. O que devemos fazer? Então, sempre que formos tomar alguma decisão, que nos entreguemos em oração. Pai, é isso que eu tenho que fazer? É assim que eu devo fazer? E aquele que pede, o Pai responde. Está no Velho Testamento. Qual é o pai cujo filho pede pão e dará pedra? Então peçamos na oração para que sejamos intuídos, para que a ideia acertada do que tem que se fazer se faça através de nós. Que não usemos a nossa vontade, mas que a vontade do Pai é que seja feita. Aí Jesus continua admoestando de forma enérgica, Simão Pedro. Queres também tentar-me, como os adversários do Evangelho? Será que também tu não entendes, compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? Aparta-te de mim, pois nesse instante falas pelo espírito do mal. Quando antes Simão Pedro se associava numa linha de vibração mais superior, ele conseguia definir Jesus, Filho de Deus, assim como todos nós somos, o Salvador, aquele que veio trazer o caminho que devemos seguir, as verdades que devemos nos palmilhar e, como consequência, a vida em abundância. No entanto, quando Pedro fala de aparentemente certo, de que imagina que vai acontecer isso contigo, Senhor, se Deus assim permitir, Ele não é soberanamente justo e bom. Olha como a sutileza da inversão. Olha só como nesses finais de tempos nós acharíamos que Simão Pedro estaria certo, onde já se viu. Então Jesus esclarece. A vontade do Pai deve prevalecer acima da nossa vontade. Então, que usemos aquela oração da serenidade. Pai, permita que eu possa mudar aquilo que está no meu nível de ação, aquilo que depende de mim. Mas, Pai, aquilo que não depende de mim, aquilo que é necessário, que eu aceite porque não depende da minha vontade, me dai o discernimento, Pai, de separar o que eu posso fazer, o que está na minha competência, daquilo que eu tenho que aceitar. Entendeu a diferença? Simão Pedro, numa sutilidade, está tentando a Jesus, falando, tomando como posição o julgamento de Deus. Deus não vai permitir. Você é um homem justo. Senão Deus não seria justo. Dê uma ideia de como o espírito do mal que há em nós, e o espírito do mal deve entender equivocado, deve ser entendido como o espírito baseado nas coisas da terra, da materialidade, que aparentemente para a maioria das pessoas está certa, mas que não está alinhada com Deus, nosso Pai.
verificando que o pescador se emocionara até as lágrimas, o mestre preparou-se para a retirada e disse aos companheiros: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga meus passos. O que é renunciar a si mesmo? É renunciar nossos pontos de vista, é renunciar nossas vontades em prol do que é justo, do que é correto, do que é alinhado com Deus. É ceder à vontade do alto e não à nossa vontade. Eu quero assim, eu quero assado. Vai ser feito assim porque eu estou decidindo. Não, tem que ser segundo a vontade de Deus. Eu tenho que fazer de acordo com a vontade do alto. Então, Pai, me ajude a entender a vontade do alto. Dê uma ideia do que é a lição de vigilância. Uma hora Pedro está sendo intuído pelo superior que há dentro dele. E depois, Pedro, sem vigiar, começa a duvidar das coisas do Pai. Numa sutileza que, se a gente não tivesse a negativa de Jesus orientando a Simão, nós acharíamos que ele estaria certo. Nós acharíamos que Deus é injusto. A partir do momento que a gente acha que não, isso não deveria acontecer com a gente estaria achando Deus injusto. Porque existe uma lei divina, que é a lei da gente receber aquilo que semeou. Se não semeou nessa existência, semeou em outras. Então o que nos chega é consequência daquilo que já fizemos em algum momento. Então qual que é a nossa postura? Não é indignar-se, não é rebelar-se, e sim aceitar a vontade do alto. O que eu posso fazer aqui? O que está na minha competência de eu mudar? E aí mudar. E o que não está na minha competência? Aceitar. Então essa é a lição da vigilância. Vigiemos nossos pensamentos, vigiemos nossos sentimentos, vigiemos nossa fala. E para ajudar a vigiar, então ore, então reze. Pai nosso, Pai, porque é assim que o Pai, que Deus nos trata, como filhos. Nós, porque somos todos irmãos. Yara, Silvana, Cláudia, João, os animais, as plantas, os minerais, todos são filhos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, porque Ele não está aqui na terra. As coisas da terra ainda não é do Evangelho, como disse Jesus. Seja feita a vossa vontade e não a nossa. Por favor, nos ajude, Pai Celestial, a ver qual é a sua vontade e que tenhamos força, coragem de segui-la e não a nossa vontade. Que a sua vontade, Pai, seja feita na terra como já é nos céus. Nos céus não tem engano. Nos céus se reúnem os seres por afinidade. Nos céus entendendo o mundo espiritual, entendendo o padrão de vibração, entendendo os vários mundos habitados. Seja feita a sua vontade, Pai, aqui na terra, aqui no mundo material, como já é feito na harmonia do universo. Não nos deixe cair em tentação, a tentação que é nossa, a tentação que é interna. Chico Xavier diz que a gente corre da tentação tão lentamente que é para ela ter tempo de nos alcançar. Então a tentação é interna, é as nossas vontades, é querendo prevalecer a minha vontade, é querer ser do meu jeito. Livra-nos do mal, ou seja, o mal que as outras criaturas desejam para nós, o mal que alguma instituição nos faz. Livra-nos dessas provações maiores. Mas se elas chegarem, eu sei que elas estão num contexto de realidade, na justa medida do que eu preciso para aprender. Livra-nos de todos os males, e que assim seja. Vigiemos e oremos. O Deus que há em mim saúda o Deus que há em vocês. Até breve.